Nós vamos falar aqui. Boa tarde, vou dar uma recapitulada na lição. Amanhã vou estar indo à Igreja Adventista. Eu sempre estou indo para estudar a lição da Escola Sabatina. Eu gosto muito de lá. Não sou membro de lá, não. A lição 9 é a fonte da vida. E o versículo para memorizar é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. É muito importante, lá eu apenas estou como visitante. É muito importante nós observarmos essa fonte de vida que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus. Ele dizendo: eu sou o caminho, não há outro caminho na realidade, não há outra verdade, não há outra vida a não ser por Jesus. Ele é o único caminho que nos leva para os céus. Não vou estar citando o nome de vocês aí, mas bem-vindo, tá, gente? Bem-vindo, bem-vindo. E essa lição, ela está em concordância com o livro Desejado de Todas as Nações também, da Casa Publicadora Brasileira, da Igreja Adventista. Nós temos aqui, no Evangelho de João, há um questionamento sobre quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus, e esta lição ela nos explica de uma forma muito clara. Jesus muitas vezes respondia usando um termo que designa a divindade: eu sou. E essa expressão eu sou vem lá desde o Êxodo, né, quando Moisés estava para libertar o povo de Israel e para ir a Faraó, e se perguntar quem é, diga que eu sou. É uma expressão que atesta a divindade do próprio Jesus, a divindade do próprio Cristo. Gente, que bom vocês estão todos aí, muita gente. Maria de Souza. Bem-vindos, ok? À noite, às 8 horas, teremos a nossa live. E é uma referência inconfundível ao próprio Senhor que apareceu a Moisés na sarça ardente. É o que eu justamente falei aqui, né? O tema eu sou está bem dentro, permeando aí o Evangelho de João. E o versículo para memorizar que está aqui desta semana: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. E nós vemos aí muitas expressões como: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. E ele é, né? Ele na realidade ele é. Ele é o top, o todo-poderoso, que pode dizer, que pode expressar-se desta forma. E essa lição, ela é muito explicada, bem detalhada, numa linguagem simples. E em 1 João, capítulo 1, versículo 1, afirma que Jesus é o Filho de Deus. Muito claro, sem nenhuma dúvida, o Filho de Deus. E em João 1:4, a referência à vida dele deve ser necessariamente a vida divina, a alta existência eterna, porque Jesus é eterno. Ele, como Deus, ele é eterno. Como homem, não. Como homem, ele veio, encarnou-se, passou pelas preocupações humanas, enfrentou os problemas humanos, mas como Deus, ele é eterno, porque Jesus, ele é divino. Não são três deuses: Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, é um mistério, é difícil de entender. A Trindade não é algo tão fácil assim de compreender, porém nós aceitamos pela fé e vamos estudando a palavra de Deus. E o termo vida é Zoe, ela está expressa 36 vezes no Evangelho de João, cerca de 25% do Novo Testamento, e em João 1, 4 e 5, além de referir a fonte
da vida em nosso planeta, a palavra também está ligada à salvação. Quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque as pessoas que seguem o pecado, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, nós temos um encontro pessoal com a vida. Ele é a vida eterna. A vida eterna expressa. E quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é Jesus. E nós precisamos conhecer a Jesus na nossa intimidade, na nossa comunhão, através da leitura da palavra do Senhor. E nós vemos aí no Evangelho de João essa salvação eterna tão bem explicada, tão bem explícita, falando sobre que a vida estava nele. E a vida veio ao mundo, e a vida era a luz dos homens. Ele é a luz que resplandeceu nas trevas. Ele trouxe vida aonde havia morte. Quando Jesus aparece na era do cristianismo, o judaísmo ele vai sendo dissipado e chega Jesus, cumprindo toda a lei e os profetas, e pagou o preço da salvação por nós. Portanto, ele realmente é a vida eterna em nós. E Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, CPB 2021, p. página 9 a 15, Deus Conosco, e também 479 a 486, Fogo Cruzado. Eu peguei aqui de um site do Estudo Adicional, que está também aqui na própria lição, esse estudo adicional. E diz, ao se rebaixar para assumir a condição humana, Cristo revelou um caráter oposto ao de Satanás. Contudo, desceu ainda mais baixo na escala de humilhação. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi o servo obediente, com toda a perfeição. Ele não tinha pecado, mas ele se esvaziou, ele se humilhou e obedeceu ao Pai, obedeceu a Deus. Como sumo sacerdote, deixava suas suntuosas vestes e oficiava com o vestuário de linho branco do sacerdote comum. Assim Cristo tomou a forma de servo e ele ofereceu o maior sacrifício. Está pago, o sacrifício foi consumado. Eu não preciso mais fazer sacrifícios para alcançar a salvação. O sacrifício que eu devo fazer é de lutar constantemente, dia após dia, momento após momento, para permanecer servindo ao Senhor, mas não para a salvação. E ele foi moído, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi sobre Jesus que foram lançados os nossos pecados. Logo, Deus, ele imputou ao ser humano, aquele que aceitará Cristo como seu Senhor e como Salvador, a justiça de Cristo, declarando o homem justo. A doutrina da justificação implica em dizer que você é justo. Agora, é claro que eu tenho que abrir o meu coração e deixar Cristo entrar, habitar na minha vida. E Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais ele não tinha participação. Ele não era pecador. Ele se fez pecado por nós, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual nós não tínhamos parte. Mas ele sofreu a morte que era nossa. Isso aqui está dizendo Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, na página 13 e 14 do livro 20 e 21. Jesus deu tudo para salvar o mundo. Quais são as melhores maneiras de ajudar as pessoas a ver esta verdade surpreendente e se aproximar de Cristo? Qual na realidade é essa maneira, né?
nós observarmos que Cristo, ele teve a melhor forma de expressar a verdade para conosco, de transmitir esse conceito de vida, esse conceito de verdade. E como é que nós podemos receber, então, essa vida eterna? Nós podemos receber essa vida eterna crendo, acreditando, entregando a nossa vida ao Senhor. Somente pela fé cremos que Jesus Cristo veio ao mundo para viver e morrer em nosso favor. Recebemos essa fé como um dom divino. É algo gratuito. A fé como dom divino. Quando Jesus perguntou a Pedro se ele também o abandonaria, o discípulo respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna, porque as pessoas estavam abandonando a Cristo. E a salvação, queridos, não vem pelo nosso conhecimento, não vem pelos nossos diplomas, pelos nossos anéis de graduações, porém vem pelo sangue de Cristo. Não vem por guardar domingo, não vem por guardar sábado, não vem por não comer carnes imundas. A salvação é através de Jesus. Eu tenho que obedecer o que a palavra de Deus nos fala. E quando João escreveu um evangelho, para que nós pudéssemos compreender, para que nós pudéssemos entender o plano salvífico e crer e nascer de novo. O que é esse nascer de novo? Esse nascer de novo é justamente entregar esta vida ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, deixar Ele habitar, deixar Ele fazer morada. Cristo, Ele quer fazer morada em nossos corações, quer fazer morada em nossas vidas. Então vejam bem, na primeira pergunta, Jesus deu tudo para salvar o mundo. Quais as melhores maneiras de ajudar as pessoas a ver essa verdade surpreendente e se aproximarem de Cristo pela fé? Vejam a resposta: para dar vida eterna e salvação para todos aqueles que creem e tirar o pecado do mundo. Então, eu preciso acreditar e aceitar o sacrifício de Jesus. Uma segunda pergunta: quais são as principais diferenças entre tomar decisões seguindo padrões humanos e mundanos e, por outro lado, tomar decisões com base na revelação divina? Observem a resposta. Pedro respondeu que só Jesus tem palavra de vida eterna. Então, ele tem poder na realidade para salvar a nossa vida e ainda mais vivermos os privilégios de um servo de Cristo, de um servo autêntico aqui na terra, e no porvir a vida eterna com o galardão para aqueles que trabalharem na obra, porque o galardão será dado para aqueles que fizerem algo muito especial na obra de Deus, principalmente ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma outra pergunta aqui é o seguinte: elementos como a lógica e a razão estão em harmonia com a compreensão da palavra de Deus? Temos razões lógicas e racionais para crer? Fatores como o cumprimento das profecias e a beleza e complexidade do mundo criado nos apontam para a existência de Deus e para a verdade do plano da salvação? Crendo em Jesus, né? Quando nós cremos em Jesus, cremos no sacrifício dele, acreditamos naquilo que ele fez por nós, nós vamos evidentemente estar bem informados sobre o plano da salvação. E crendo em Jesus, em seu sacrifício, permanecendo nele. Temos que acreditar nele, crer nele. Elementos como a lógica e a razão estão em harmonia com a compreensão da palavra de Deus? Claro que sim. Temos razões lógicas e racionais? Sim. Nós precisamos pensar racionalmente, não pensar intelectualmente, mas com a razão, juntando o útil ao agradável, e observar que as profecias, elas cumprem-se ou cumpriram-se de uma maneira maravilhosa,
mostrando o plano da salvação. E esse plano da salvação foi visto por João, que escreveu o Apocalipse, que ele disse: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Logo, Jesus, o cordeiro pascal, entregando-se, ele deu a vida dele por nós. Ele poderia ter rejeitado, mas vocês já pensaram se ele não tivesse aceitado obedecer? Se ele não tivesse humilhado-se a ponto de morrer na cruz do Calvário? Onde nós estaríamos? Como seria realmente a nossa vida? Então, meus queridos, o que nós precisamos é acreditar. Por que você crê em Jesus e no Evangelho? Quais são os argumentos em defesa dessa verdade bíblica? Vejam bem. Primeiro, nós cremos em Cristo. Precisamos acreditar nele. Precisamos acreditar no plano dele, na missão dele, nele como Filho de Deus, nele como humano. Ver os milagres que ele fez. Estudar sobre ele. E ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Logo, ele veio para os que eram seus. Porém, os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, gente, nós temos aí a fé bíblica, que é a fé bíblica para a salvação, e que se baseia na obra do Espírito Santo. E a fé é realmente um dom de Deus. E como, pois, ouvirão se não há quem pregue, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário que alguém pregue, é necessário que alguém ensine, é necessário que alguém mostre, que tenha o interesse de mostrar para as pessoas que a fonte da salvação é Jesus. Aí na lição aqui também fala, algumas das narrativas mais tristes da Bíblia estão no Evangelho de João. Foi rejeitado por muitos, pelo seu próprio povo. Porém, gente, quando nós observamos essa narrativa, estava no plano de Deus. Porque nós teríamos que entrar aí, apesar de que, se eles não tivessem rejeitado, evidentemente, Deus providenciaria uma outra forma, que eu não sei qual, mas que a salvação é para todos. O pecado dos... Aqui tem uma pergunta. O que faz a diferença entre os dois relatórios que os espias trouxeram sobre a terra de Canaã? O pecado dos hebreus, que estavam em Cades Barné, foi duvidar da palavra de Deus. O Senhor havia pedido que eles subissem e tomassem a terra. Os 12 espias foram enviados a Canaã para examinar a terra. Mas aconteceu que vieram com relatórios diferentes. E a maioria deu um relatório negativo. Disseram que havia gigantes na terra, cidades muradas, armas que nunca tinham visto como antes. Acrescentaram que, em contrapartida, tinham sido e com pouca experiência militar. E com base nessas evidências esmagadoras, 10 espias concluíram. O que eles concluíram? Eles concluíram que os israelitas não deveriam conquistar a terra. Por outro lado, com base na fé, no poder da palavra, dois espias concluíram que deveriam seguir adiante. E vocês observem, o que nós precisamos é realmente ter a visão desses dois espias, a coragem, a perseverança, não se intimidar com os gigantes, ok? Mas acontece que, como esses dois espias que olharam da parte de cima, eles não viram tantos gigantes, né? Os outros olharam assim superficialmente, olho no olho, como diz a história. E quando a Bíblia diz, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu preciso crer. Agora, esse crer, pessoal, implica em muitas coisas. Em obediência aos mandamentos do Senhor. Em obediência à sua palavra. Em uma novidade de vida. Eu creio em Cristo, eu estou salvo. Não é simplesmente isso. Quando eu disse a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Quando a Bíblia menciona este versículo,
Mas quando eu acredito, quando eu creio, quando eu dou valor, já é um passo muito forte. Aí eu vou adentrando a esse mundo espiritual e vou compreendendo o poder do Evangelho, o poder da salvação. E Jesus, ele tinha tudo para salvar o homem. E ele tinha e tem, né? Presente, passado e futuro. Interessante que essa salvação dele também alcançou os santos do Velho Testamento. A cruz aponta o passado, o presente e o futuro. Logo, nós devemos compreender que esse plano da salvação é visto no Evangelho de João, através do Evangelho de João, é um plano especial, um plano maravilhoso, e nós vemos o Senhor aplicando esse plano na vida do ser humano, e nós precisamos crer no Evangelho, aceitar a palavra de Deus de uma forma toda especial, porque é o que nós precisamos fazer. A nossa parte é acreditar, a nossa parte é aceitar. E o Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos obedecer ao Senhor. E não crer em Jesus já significa que a pessoa já está condenada, porque ela não crê. Vai fazer o quê? Deus só entra num coração que se arrepende. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Portanto, gente, o que é que nós precisamos fazer? Simplesmente aceitar o plano da salvação. Crer em Jesus, crer no seu sacrifício, nos tornamos filhos de Deus. E é justamente o que vamos estudar amanhã, nesta lição aqui, a fonte da vida. A fonte da vida eterna. Tremendo, tremendo. E esse livro aqui, O Desejar de Todas as Nações, é um livro que eu estou lendo, um livro top, que fala sobre o Cristo, né? O Deus conosco, o povo escolhido, a plenitude dos tempos, a tentação, sobre o Messias, sobre Nicodemos, sinais e maravilhas, o reino de Deus está próximo, o sermão da montanha. Eu estou estudando esse livro, dando uma lida nesse livro. É um livro muito, muito top, muito bom, que eu indico para vocês lerem. Então, gente, amanhã, se Deus quiser, eu estarei lá com os irmãos da Igreja Adventista, estudando a lição da Escola Sabatina, temas do Evangelho de João. E, se você quiser, procure também uma igreja adventista amanhã, no sábado, né? Eles se reúnem no sábado. E aprenda a palavra de Deus, aprenda a palavra do Senhor. Gente, bom é meditar na lei do Senhor. Eu agradeço a todos que entraram aí, Doraci Pereira, Menezes, Pablo, deixa eu ver aqui, Giovane, Silvana Ferraz, Nerci Borba, Maria Auxiliadora, Elvira, Sandro, que Deus te abençoe, Cleusa. Gente, vocês precisam falar de onde vocês são. Paulo Carvalho, que Deus ajude. Maria de Souza, Zéza, Cristóvão. Olha, gente, 8 horas da noite estarei com a live, tá? Profetizando no meio do vale. Sandra Melo, Marlene, Maria Silva, deve ser, Veralino, Nune, Guiomar, Luciene, Luiz, Maria Oliveira, Ageu, Lucilene dos Santos, Ivanildes, Nilza, Ireni. Eu espero, gente, que vocês tenham compreendido na realidade Jesus, a fonte da vida, que tem nos abençoado cada dia mais. Eu te convido a ter um encontro pessoal com o Senhor, um encontro pessoal com Cristo, estudar a palavra de Deus,
Deixa Deus agir na tua vida. Eliane, Miguel, Maria Zilda, Doralice, Gabriel. Deixa eu ver aqui mais. Paraíba, qual é o teu nome? Elias, Tonha Nunes, Luiz, Luzia, Caroline, Robson. Deixa eu ver mais. Luiz Felipe, Lídia Nepomuceno, Rosa, Adriana Neres, Helenildo, Antônio Henrique, José Antônio. Deixa eu ver mais. Como alguém que será salvo se Deus é onisciente? Ou você entende que ele não é perfeito? Olha, Aranha Mudo, pensa comigo. Como alguém não será salvo se Deus é onisciente? Na onisciência de Deus, ele já sabe quem vai ser salvo. Entendeu? Porque ele sabe todas as coisas. É a mesma coisa de nós pensarmos assim: se Deus já sabe aquilo que eu preciso, para que eu orar? Porque no Salmo 139 diz que tu me assentaste em volta, tal pensamento é para mim algo fenomenal, algo extraordinário. Antes que saia uma palavra na minha boca, tu já sabes muito bem. Aí, às vezes, a pessoa pergunta: e para que eu orar então, se Deus já sabe o que eu quero? Que nós temos que fazer a nossa parte, ok? Então a tua pergunta, pensa comigo: como alguém não será salvo se Deus é onisciente? A salvação, ela vem por você aceitar o sacrifício do Filho de Deus. A própria Bíblia que disse: aquele que não crer já está condenado. Aí é uma questão da pessoa não acreditar. Mas Deus, ele sabe quem vai ser salvo, ele sabe quem não vai aceitar, porém eu tenho que fazer a minha parte, ok? Deixa eu ver aqui. Gente, um abração para vocês. Deixa eu ver mais algum nome aqui. Que Deus abençoe a todos, que bênção maravilhosa. Fernando Ferreira, Tonha Nunes, Carmen, Vicente, Regina, Sidney, Alvino, Dalva Viana, Fátima Canuto, Assis, Emily Aparecida, Delize Tasso, Mauro Heleno, Ana Laura, Eliana, Yasmin Nogueira. Oi, Ana Laura, tudo bem? Vocês gostaram da live? Estamos terminando aí, tá? E vos convidando para a noite estarem conosco, profetizando no meu do Vale, às 4 da manhã. Oração. Gente, às 4 da manhã, muita gente está participando. Está sendo uma bênção, ok? Gente, um beijo. Que Deus abençoe a todos.